Se nós formos analisar as decisões do ministro Alexandre, ele está sendo coerente com o que ele pensa. Se está correto ou não está correto, isso é outra história. Portanto, não tem aqui uma decisão de ocasião encomendada com um determinado objetivo para determinado réu. O ministro Moraes precisa ser coerente com a Constituição e não com ele. Se ele está sendo incoerente com a Constituição, ele precisa corrigir todas as decisões, não só essa. Não tem como pensar que você denunciar ilegalidades que você entende existirem dentro do seu país, ou que você fazer, como a gente tem chamado isso, agora mesmo na CNN, estavam os jornalistas chamando isso de movimentação política, ou de instigar, movimentar politicamente, não é promover guerra. Não é um ato que promove guerra nenhuma. A gente precisa entender, colocar as coisas no lugar, senão a gente vai entrar num mundo da fantasia em relação a isso, simplesmente por um desejo persecutório, seja de aliados ou adversários do Bolsonaro, seja por um desejo aqui, enfim, que me parece existir dentro do establishment entre STF e governo, de extirpar, de certa forma, o Bolsonaro das possibilidades de influência no pleito eleitoral do ano que vem. Isso não pode acontecer. Isso destrói o direito em nome dessa possível perseguição. A gente precisa entender o seguinte: uma pessoa caminhar para um país estrangeiro e denunciar ilegalidades que ele entende existirem dentro do país, se isso é um atentado à nossa soberania, então quando amanhã um iraniano chegar aqui no Brasil e reclamar do seu país, a gente precisa devolvê-lo, porque ele está atentando contra a soberania dele. Quando um cubano vier para cá, ou qualquer outro vier para cá e fizer o mesmo, nós precisamos tratar essa pessoa como um criminoso. Isso é um absurdo. E se o governo brasileiro resolver retalhar em razão dessas denúncias que um estrangeiro faz aqui no Brasil, isso é um problema do governo brasileiro e não de quem fez a denúncia. Se o Bolsonaro foi lá fora, o Eduardo, e fez essas denúncias e os Estados Unidos resolveram tomar uma providência, isso deve ser uma questão interna dos Estados Unidos. Isso não é culpa de quem denunciou. Se o Eduardo denunciar as ilegalidades lá fora do Brasil é um atentado à soberania, a reação dos Estados Unidos também tem que ser considerada um atentado à soberania. E se os Estados Unidos atentaram contra a nossa soberania, a gente precisa então declarar guerra aos Estados Unidos. Até mesmo precisamos investigar o Trump. Talvez o Moraes deva colocar o Trump no inquérito das milícias digitais, como fez com o Musk. A gente precisa acalmar um pouco os ânimos para não perder o rumo da história e destruirmos não só relações internacionais, como o próprio direito, a estrutura e a essência dele em nome de um desejo persecutório.